Olá, sejam todos bem-vindos ao Quanto Rende, nosso 10º programa. Vamos trazer um resumo do que aconteceu no mercado brasileiro, no mercado mundial e como isso tem impactado os nossos ativos e as carteiras dos investidores, principalmente domésticos. Para quem já é cliente, recebeu um artigo com o título As Palavras que Derrubam, que realmente foi a tônica do mês de junho aqui no Brasil, porque nós tivemos um alívio externo, mas as tensões internas aumentaram. As falas do presidente da República criticando o Banco Central, principalmente a sua independência, e mostrando que ele é resistente ao corte de gastos, fez com que os juros futuros disparassem, afugentou os investidores estrangeiros, derrubou a nossa bolsa e impulsionou o dólar, que chegou a bater em R$ 5,70. Terrível é a palavra que nós podemos usar para definir o primeiro semestre do mercado financeiro brasileiro. O real teve um dos piores desempenhos entre as moedas mundiais e a bolsa brasileira sofreu um forte revés, enquanto as demais bolsas mundiais subiram. Por exemplo, o S&P 500, que é a bolsa americana, tem alta de 14,5% no ano. O Ibovespa, ao final de junho, caía 7,66%. Antes de falar de Brasil, vamos falar de cenário macro. O apetite ao risco segue limitado em virtude das sinalizações que vêm da economia americana. Apesar do PIB do segundo trimestre deste ano vir provavelmente ainda forte, e a inflação dar sinais de enfraquecimento, as vendas de varejo já mostram que nós temos uma baixa naquele ímpeto que nós vimos nos últimos trimestres. Então, o cenário da economia americana segue com força no crescimento do PIB, principalmente por causa dos serviços, mas também nós temos uma inflação que não está convergindo rapidamente para a meta, e isso realmente pressionou a curva de juros e as sinalizações que vêm dos membros do FONC é que nós teremos provavelmente apenas um corte de juros nas taxas dos Fed Fund Rates. Do outro lado do Atlântico, nós temos a Europa, que passou por um período de eleições. Isso de fato fez com que a tensão no mercado financeiro aumentasse em função do aumento de influência da direita, ou os partidos tidos como de direita no Parlamento Europeu e principalmente na França. Na Inglaterra, nós tivemos então o Partido dos Trabalhadores ganhando a maioria do parlamento, então uma mudança bem importante na Inglaterra, e obviamente na França isso impactou os mercados. Do lado econômico, propriamente dito, o Banco Central Europeu fez o primeiro corte de juros e estabeleceu agora uma taxa de 3,75% ao ano. Quando olhamos para a segunda maior economia do mundo, nós vemos que os números continuam mostrando que ela está estagnada. O setor imobiliário segue recuando 10% ao ano e as vendas de varejo ainda não mostram realmente uma recuperação, ou pelo menos não dá sinais de que vai puxar o crescimento chinês, e isso realmente está batendo a porta do governo comunista chinês. E nós vamos ter agora, neste mês de julho, o terceiro plenário, que é um momento onde as lideranças do partido se reúnem e vão provavelmente trazer algumas novidades sobre as diretrizes do governo para tentar impulsionar a economia do país.
Eu sinto que aqui no Brasil nós estamos indo na contramão do restante do mundo. Um BC independente foi uma conquista, né? É tido por muitos como uma conquista para uma melhora do cenário econômico geral do país e perspectivas de crescimento. No entanto, isso tem sido atacado diretamente e seguidamente pelo presidente da República e tem gerado uma tensão muito grande no mercado doméstico. Inclusive, gestores de fundos, grandes nomes da indústria financeira do país, que antes apoiavam essa atual gestão, pularam do barco, né, no início de junho, final de maio. Então mostra que realmente nós tivemos algumas mudanças de percepção bem grandes por aqui. Na metade de junho, nós tivemos a reunião então do Copom, que decidiu por manter os juros. Foi uma decisão unânime e isso, de certa forma, acalmou o mercado. Até a Bolsa Brasileira começou nos dias conseguintes e continua até nessa semana, aqui nessa primeira semana de julho, melhorando, né, subindo. Vimos um fluxo estrangeiro entrando aos poucos, voltando à Bolsa Brasileira, mas ainda nós temos um prêmio de risco muito grande. Inclusive, né, esse prêmio de risco é visto nos juros futuros, que saltaram mais de 60 pontos base no mês, e nós voltamos a ter aí alguns vértices juros reais de 6,5%. Então, se nós olharmos o saldo do investidor estrangeiro, ele está negativo em 40 bilhões de reais. E a alocação dos fundos locais segue sendo a menor desde o pico da crise de 2015, que foi a pior crise que o país já viveu. E como dito na abertura, o investidor brasileiro viu a bolsa afundando mês após mês e o dólar, de fato, em junho disparou e chegou a bater nos R$ 5,70, o que fez com que alguns boatos circulassem no mercado que o Banco Central iria interferir no câmbio. Com esse cenário posto, nós temos praticamente a certeza que nós teremos apenas um corte de juros na economia americana, e ele provavelmente será em setembro. Só que a grande mudança foi que não mais pesa o cenário externo nos ativos e no mercado financeiro brasileiro, mas sim o cenário doméstico. As falas do presidente da República sinalizaram para os investidores que o novo presidente do Banco Central, que deverá assumir em janeiro de 2025, será alguém mais alinhado com o governo, o que põe em xeque a independência da instituição, e também que ele será possivelmente mais leniente com a inflação. E esta leniência deu as caras no último relatório trimestral de inflação divulgado pelo BC. A instituição baixou a régua do juro real e reduziu o hiato de produto. E o que é o hiato de produto? É a diferença entre o PIB corrente da economia com o PIB potencial. Quando esse hiato é positivo, ele sinaliza que possivelmente nós teremos inflação ou um efeito inflacionário na economia. E quando ele é negativo, provavelmente a gente terá um efeito deflacionário ali na frente. Então, o relatório do BC não reconheceu que a economia brasileira está acima do seu potencial, ou seja, gerando inflação, e muitos analistas viram isso como já uma pequena sinalização do que vem aí pela frente. E aí, traduzindo isso, se a inflação ali na frente é mais alta, nós provavelmente teremos um crescimento menor, e essa inflação é gerada, obviamente,
pelo governo, que não controla seus gastos e tem se endividado. É só nós olharmos a trajetória da dívida pública, que vinha diminuindo até 2023, de 2023 para cá ela voltou a ter uma trajetória de alta e, de fato, né, a gente tem que ver o que vai acontecer quando a nova equipe do Banco Central assumir em 2025. E falando das empresas, a Vale teve mais um conselheiro entregando o chapéu, renunciando ao cargo, pedindo para sair por questões de interferência política, e algumas informações que rodaram ao longo do mês de junho indicam que João Vacari Neto, ex-tesoureiro do PT e preso na Lava Jato, estaria por trás das indicações de novos diretores na Petrobras. Além disso, nós tivemos a medida provisória que limitava o uso de créditos do PIS/COFINS sendo bastante criticada no Congresso por empresários. Isso realmente criou um desgaste bem grande do governo com todo o mercado e, somado às falas do presidente, foram os combustíveis que fizeram com que a Bolsa Brasileira caísse tão forte e o dólar subisse. Muitos me perguntam o que fazer nesse momento de ruídos políticos para todos os lados, uma inflação que parece que vai se manter em patamares mais altos, um governo que não controla seus gastos, onde alocar, como fazer. E a estratégia realmente para esses momentos, para quem está na renda fixa, é trabalhar com títulos atrelados à inflação, mas com prazos mais curtos, né, até 5 anos. Então esse é o que a gente tem visto, que é uma boa estratégia, porque nós temos IPCA mais 6,5, mais 7 no mercado neste momento. Se considerarmos que o Banco Central pode baixar os juros sem muito critério no ano que vem, os pré-fixados também podem ser uma boa alternativa nesse momento, né? E olhando para a Bolsa, ela parece barata. Com certeza, para o investidor estrangeiro, ela ficou muito barata. Nós temos ativos aí com bastante qualidade, né? Mas neste momento, eu acredito que dar preferência para empresas que têm parte das suas receitas dolarizadas e seus custos em real é a grande chave de proteção para o investidor doméstico. Então, por exemplo, nós temos Vale, Suzano, Klabin, né? Empresas que de fato são exportadoras, têm suas receitas em dólar, mas boa parte dos seus custos são em reais. E assim finalizamos o nosso programa de julho de 2024. Esperamos que o segundo semestre do ano seja bem melhor para os ativos brasileiros, mas vale aqui sempre lembrar ao investidor que o importante é seguir a estratégia de alocação, porque são em momentos como este, onde nós temos muito ruído político, muitas tensões, que realmente as oportunidades aparecem, seja no mercado de juros, na renda fixa, seja na renda variável. Então, manter uma estratégia de alocação neste momento, seguir o planejamento, o que foi planejado, com certeza trará frutos lá na frente. Então, um grande abraço e um excelente segundo semestre a todos.